vir trabalhar nessa construção, Senhor. É mais uma bandeira, Senhor, se levantando nesse lugar, Senhor. E nós cremos, Senhor, que não é merecimento nosso, Senhor, mas é a tua bondade com nós, Senhor. Glória a Deus. Senhor, vamos te apresentar, Senhor, os servos de Deus, aleluia, que não mediu distância, Senhor. Não mediu, aleluia, glória a Deus, o cansaço, mas veio aqui te servir, Senhor. E, Senhor, serve eles também, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Vamos te apresentar e agradecer também, Senhor, por essa comida, Senhor, que nos está preparando. Por servo de Deus, Senhor. Aleluia. Abençoa ela, Senhor. Sacia a fome, Senhor. Que o teu nome vai ser glorificado, Senhor. E o que nós não podemos esquecer, Senhor, são os enfermos também, Senhor. Que acredita que aqueles que estão numa igreja, Senhor, que aqueles que estão nessa construção agora, Senhor, estão orando para eles, Senhor. Aleluia, apresentando na mão, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós sabemos, Senhor, que nós somos fracos, errantes, mas Tu é o nosso pastor e nada nos vai faltar, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, nós esperamos te receber. Em nome do Teu Filho amado, que é bendito eterno para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vocês ouviram uma pregação onde uma criança foi tomada pela oração e apresentou a todos. Essas são as nossas crianças, os nossos filhos que congregam todos os domingos na congregação cristã no Brasil. Irmãos, é o futuro da igreja. E por ser o futuro da igreja, nós vamos abordar no vídeo de hoje os nossos filhos e nossos irmãos velhinhos que Deus está recolhendo para o seu reino de glória. É chamado, irmãos, a fila. O que é a fila? A fila é quando chega a sua vez, a sua hora. A fila anda, né? E na fila nós estamos. Tem lá atrás de tudo, nesta fila onde nós nascemos. Andando mais um pouco da fila, nós somos meninos. Andando mais um pouco ainda, somos adolescentes. E do adolescente nós casamos. E do casar temos filhos, né, irmãos? E do ter filhos nós passamos a ser avós. E do ser avós, então, na fila chega a nossa vez de ir com o Senhor. Infelizmente e felizmente, não sei o que eu vou falar nesta frase, porque infelizmente para a dor da carne, infelizmente que vamos dormir nos braços do Senhor, irmãos, a nossa vez chega. E por ser nesta vez, irmãos, o que está acontecendo é, irmãos, que sempre aconteceu desde a época de Jesus, onde mandaram matar as crianças, que era a ameaça do reinado, né, irmãos? Irmãos, nós temos um vídeo, um áudio, melhor dizendo, do nosso irmão Geraldo, em que ele narra esta parte. O que será da igreja, irmãos, daqui para frente, no futuro? Porque os nossos velhinhos estão indo embora. E os filhos, irmãos, netos, muitos estão aí, filhos de nossos irmãos, estão saindo da igreja, estão indo para lugares, irmãos, em que o inimigo está fazendo deles tapetes, irmãos. Há muitos jovens em que o inimigo está praticamente aí, irmãos, escravizando, judiando, né, irmãos? Irmãos, e olha só, vamos ouvir este áudio do nosso irmão Geraldo, que vocês vão entender o teor deste vídeo, irmãos.
Vimos no começo uma bela criança com o dom da oração, né, irmãos? E ao decorrer do tempo nós vamos colocar o nosso irmão Geraldo para narrar essa parte. Ele estava na comunhão e sentiu de passar aqui para o canal CCB Sem Reforma. Preste atenção. Irmão Paulo, paz de Deus, tudo bem? Eu estou aqui dia 21 de novembro de 23, né, irmão? Eu estava desde manhã com alguma coisa na mente e eu senti de passar para o irmão essa parte. Uma parte muito, mas muito, muito importante, irmão. A respeito dos jovens, da jovem, do jovem, da mocidade em geral, irmãos. Porque a gente tem percebido que o jovem, a jovem, não quer mais saber dos caminhos de Deus, né? Não quer saber mais de ir na igreja, de servir a Deus. E Deus me deu uma parte, irmão, porque nós estamos percebendo, irmão, que Deus está recolhendo muitas pessoas de idade, né, irmão? Irmãos e irmãs. Então, o povo está indo embora, né? Deus está recolhendo um ou outro, ministérios inclusive, né, irmão? E eu senti no coração uma parte, irmão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que os mais velhos estão indo embora, os jovens, irmão, pegou um caminho com essas loucuras desse mundo hoje. Uma delas é com a bebida, irmãos. Bebidas fortes, né, que estão bebendo demais, estão bebendo muito mais do que aquelas pessoas que eram consideradas alcoólatras antigamente. O jovem está bebendo muito mais. O jovem, a jovem, essas baladas, essas loucuras, drogas, né, irmão? O jovem está indo embora. E eu, irmão, senti uma parte. Qual é a parte? Me veio na mente. Quando Herodes, salvo eu, Herodes, descobriu que Jesus tinha nascido, corria um boato que ele já tinha nascido, Salvador, e que ia tomar o reinado dele, ele mandou matar todas as crianças, né, irmão? Mandou matar todas as crianças. E os pais do Senhor Jesus tiveram, inclusive, que fugir para o Egito. E a palavra, as profecias, dizia que o Salvador viria do Egito. Então, Deus já sabia o que ia acontecer, que Herodes iria perseguir o Senhor Jesus. E cumpriu-se, né? Jesus veio do Egito. Na verdade, saiu fugido, né? De Jerusalém, de Belém, né? E hoje, irmãos, o inimigo desta obra, o inimigo das coisas, a grande astúcia dele, irmão, ele está usando a mesma coisa. Ele descobriu maneiras de matar o futuro da igreja, irmãos. O futuro daquele que ama Deus. Fazendo o quê? Colocando tudo isso que está aí no mundo. A prostituição. As jovens hoje, irmão, estão tendo vidas, me perdoa falar assim, sexual, aos 12, 13 anos, como se fosse a coisa mais natural do mundo, irmãos. E drogas, e bebidas está demais, irmãos. E coisas, vícios, né? E com isso afastou completamente.
É uma maneira, irmãos, que o inferno, na astúcia, está tentando matar o futuro da igreja, irmãos. Mas assim como Deus já sabia o que iria acontecer, já preveniu antes. E disse que o Salvador viria através da profecia do Egito. E nós estamos aí, irmãos, com os mais idosos, Deus recolhendo todos. E quem vai ficar na igreja, irmão? Qual o futuro da igreja? Essa é a grande astúcia, irmão. Irmão, não tenha dúvida que isso é uma realidade, tá, irmão? Isso é a verdade do que está acontecendo. Tá bom, irmão? Senti da parte de Deus de passar isso para o irmão, porque nem mesmo os anciões do Brás pensaram nisso, porque até hoje eu nunca vi tocar nesse assunto. E deveriam, né, irmão? Deveria orar a Deus para prevenir, né? O irmão, quando é avisado que a sua casa está correndo perigo de roubo, o irmão não fica de olho, o irmão não procura olhar se o portão não fica aberto. O irmão vai mais além, o irmão não coloca uma câmera, não coloca um alarme, não faz um seguro. Por quê? Porque o irmão está desconfiado que estão preparando um assalto, né, irmão? É assim, irmão, é esse momento. Esse é um aviso. Isso é uma desconfiança. Agora, irmão, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço a toda a irmandade. Eu não estou dizendo que eu estou certo, não estou dizendo que eu estou errado. Eu não quero ser maior nem menor que ninguém, irmãos. Apenas senti no coração de passar essa parte para toda a irmandade, para aqueles que ainda também não servem a Deus, né, irmão? Porque o inferno faz a panela, mas ele não faz a tampa, irmão. Tá bom? Irmão Paulo, toda a irmandade, que a paz de Deus, a comunhão, esteja sempre em nossos corações. Deus abençoe a todos. Vocês ouviram aí, irmãos? A parte que Deus deu para o nosso querido irmão Geraldo. Era para mim ter postado esse vídeo no dia 22, mas, irmãos, eu recebi algumas mensagens, irmãos, e aqui analisando, irmãos, essa parte do futuro da igreja, irmãos, dos nossos filhos, netos, filhos de nossos irmãos, porque quando nós vamos refletir, irmãos, nós temos que refletir também o que acontece na vida dos nossos irmãos, o que acontece na vida dos filhos dos nossos irmãos, quando de repente, irmãos, para vocês entenderem, o irmão aqui narra uma parte, naquela época em que, parece que foi Herodes, né, que mandou matar todas as crianças, porque sabia que o futuro ali dele estava comprometido, né, irmãos? E o que acontece hoje, irmão, hoje não tem um Herodes, não tem ninguém assim para determinar, logicamente, né, para a matança de crianças, né? Mas tem também o inimigo das nossas almas, irmãos, que acaba aí induzindo os jovens, né, para essa tal finalidade que são as drogas, as bebidas, irmãos, e são jovens de dentro da congregação, irmãos. São jovens ali em que a gente viu dar recitativo, cantar, tocar, e de repente nós vemos aí os jovens se desbandeirando, né, por este mundo, o qual, irmãos, a finalidade desse vídeo que esse irmão está abordando
é que os nossos velhinhos estão indo embora, os irmãos idôneos, né? Os que aí vieram desde o passado na obra de Deus, à frente na obra de Deus, estão indo embora. E essa nova geração que está, irmãos, aí sucedendo, né? Sendo sucessor dos que estão indo embora, irmãos, temos que clamar muito a Deus, irmãos, porque hoje não tem Herodes para mandar matar, para acabar, né, com as crianças, não com a mocidade, para que quando os velhos morressem, irmãos, então está tudo ali nas mãos, né? Mas tem aqui, irmãos, o que está acontecendo. Para vocês terem ideia, um jovem em que eu via sempre dar recitativo, jovem que quando ia dar recitativo lá na frente, irmãos, pegava aqueles salmos enormes, né? E de repente você fala, ele não vai dar isso tudo. E o jovem, além de dar, ainda Deus visitava a mocidade. E um determinado dia eu achei falta daquele jovem e fiquei sabendo por boca de um outro irmão que andava junto com o jovem, em que ele tinha ido para as drogas. Eu perguntei qual o motivo. Ele falou, motivo não tem nenhum, porque ele é bem tratado pela família, a família dá todo apoio, todo carinho. É que não sei o que aconteceu na mente dessa pessoa em que ele largou tudo, irmãos. Mas isso daí, irmãos, nós não devemos pensar no caso, porque o jovem ele quis, né? Isso daí tem uma força, irmão, do mal contra essa mocidade. Recentemente teve uma moça, filha de um diácono de uma determinada cidade, em que ela estava aí praticamente ouvindo vozes, se cortando toda, querendo tirar sua própria vida. Estava na igreja, mocidade, ia visitar, era uma felicidade só, organista. E, irmãos, e logo após isso acontece essa parte dela querer tirar a própria vida. Foi internada, recebeu aí ajuda, mas não quis. É uma coisa espiritual, irmãos, que só com oração e jejum. Recentemente, um jovem estava para se casar, o qual foi visto se cortando, jovem músico se cortando, e que, veja bem, irmãos, ouvindo vozes, irmão, santo Deus, até me arrepio, ouvindo vozes no ouvido, dando ordem para o jovem fazer tais coisas absurdas, em questão de sair nas madrugadas, andar sem destino. Irmãos, é que nós não vemos, Deus não permite, mas se nós vêssemos o que nos arrodeia, o mal maligno que nos arrodeia, irmãos, ninguém ia sair, todo mundo ia querer estar acompanhado de alguém. E é neste motivo em que o servo de Deus aí narrando essa parte, irmãos, não é a fila está andando, Deus está recolhendo. A mocidade que está aí, vocês podem perceber que é uma mocidade diferenciada da mocidade de antigamente. O tempo está afunilando, o inimigo está aí carregando muito. Muitos pais e muitas mães estão chorando, irmãos, nesta parte. Não venha pessoas da crítica vir pregar uma parte inocentando o diabo, inocentando os espíritos, até dizendo que ele não existe. Eu vou ler aqui os nossos pontos de doutrina,
uma parte em que nós acreditamos na existência do diabo. Está na última folha do seu inário. Veja bem. Olha só, irmão. Na última folha do inário, aqui é o inário de música. Na última folha está pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dadas aos santos. Nós da Congregação Cristã no Brasil, nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos, maus espíritos, que junto a ele serão punidos no fogo eterno. Nós não cremos no diabo, nós cremos na existência dele, e por crer na existência dele, nós sabemos que 24 horas ele faz pai chorar, mãe chorar, irmãos. E por isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos filhos, as palavras que nós vamos falar para os nossos filhos, que às vezes são palavras desagradáveis, palavras em que abre brecha, abre janela para que o inimigo entre dentro da nossa casa, pega um filho nosso, pega uma filha nossa, joga na depressão, faz com que ele ouça vozes estranhas, tente tirar a própria vida, fica perturbado e fica aquela prova espiritual. Como diz o nosso irmão Geraldo, antigamente era ali no Velho Testamento, né? Como diz ali, Herodes manda matar as crianças, né? Para não comprometer, né? Mas antigamente era na base da espada, do sangue correndo. Mas hoje, irmãos, em pleno século 21 e ainda mais adiante, nós temos que orar, clamar a Deus, porque agora é batalha espiritual. Batalha espiritual. Quando um jovem que está na igreja pede para ir para o mundo das drogas, mundo das bebidas, sai da igreja e fica jogado neste mundo, nós temos que levar pela parte espiritual, que na maioria das vezes o jovem não queria aquilo, mas, irmãos, acaba se envolvendo, acaba aí dando lado para o inimigo e o inimigo rastejando, levando a pessoa, né, irmãos? E o futuro da igreja está aí. Os velhos estão indo embora, as pregações estão vindo, irmãos, o povo despercebendo. Irmãos, se você não entendeu esse vídeo, ouça de novo o que nós vamos falar. Tomemos cuidado com os nossos filhos, conversemos com eles. Pega um dia, uma hora para você sair com seu filho, ir na cidade, compra alguma coisa, um tênis, converse com ele, leva ele para um restaurante, converse com ele, porque tem muito pai que não conversa com o filho. O filho já fica revoltado desta forma. Irmãos, inacreditável, veja bem, inacreditável quando a gente vê pessoas até que saem da igreja em que aí criticam, ficam com raivas. Se você pegar o histórico desta pessoa, ela sofreu na adolescência, ela sofreu quando era criança. Na maioria das vezes os pais abandonou, os pais batiam, os pais eram narcisistas nessa época. Irmãos, preste bem atenção em que pessoas assim são complicadas, mas eles não são complicadas porque eles querem, é o destino que deixou eles assim. Então vamos orar por essa nação CCB, pelos nossos filhos, e vamos vigiar, irmãos. Vamos orar para que esse espírito maligno, né, não entra no nosso lar, não carregue do nosso filho para o mundo das drogas, para o mundo, irmão, aonde ali, irmão, santo Deus, aonde o mundo ali, aonde a gente vai depois chorar. Meu irmão faleceu com 42 anos de idade, novo, morreu no mundo das drogas. Aos 12 anos ele estava na igreja. O
O último culto dele, irmãos, foi um culto de jovens e menores em que ele brigou com o coleguinha beliscou ele deu um tapa no coleguinha dentro da igreja, sabe como é criança? O cooperador de jovens chamou a atenção dele, que tinha que chamar a atenção mesmo, que ele bateu no coleguinha, e ele então tomou aquela parte do cooperador jovem como ofensa, e falou: não apareço mais dentro da igreja, o cooperador brigou comigo. Mas por que o cooperador brigou contigo? Ah, porque eu estava brigando com um amiguinho, deu um soco, mas o cooperador só viu dar um soco, não viu o beliscão que eu levei. Então o cooperador abriu os olhos e só viu realmente isso, mas o cooperador de jovem tinha que chamar atenção, que ele viu duas crianças brigando na hora da oração, e assim ele ficou fora da igreja, foi para o mundo. Falta de oração não foi, o pai e a mãe ficou orando, só que até aí o inimigo então entrou. Ficou dos 12 anos até os 42 anos nas drogas, bebendo, o inimigo judiando e a família sofrendo, mas confiante em Deus. O cooperador que chamou a atenção dele, que ele falou que não ia mais nem para a igreja olhar na cara do cooperador, foi o que fez o funeral dele no dia em que soube que ele tinha falecido. Irmãos, e isto acontece nas melhores famílias. Tem nossos irmãos sofrendo, né, irmãos? Vamos orar por este futuro da igreja. Bom seria quando a gente vê um jovem sendo levantado para cooperador, para ancião. Quando a gente vê eu fico, sabe, alegre, feliz quando eu ouço a mocidade enchendo o Braz, enchendo as igrejas. Eu falo: meu Deus, mais filho de nossos irmãos procurando a igreja, procurando a congregação que está no Brasil. Meus filhos, como eu já disse, né, deixaram de congregar por eles próprios, mas eu sempre ensinei, falei: olha, você está deixando de congregar, mas você sabe aonde vir buscar. Agora, com meus netos nascendo, os dois já falaram: pai, o senhor vai levar os netos para a igreja para dar recitativo como nós dava. Eu falei: então faz o seguinte, de vez eu levar, vocês vêm para ir junto com ele. Mas creio que no tempo certo, irmãos, no tempo certo, Deus vai trazer de volta. Não é por motivo de ver alguém falando mal de igreja, não, né? Não foi por esse motivo que até hoje eles relembram as pregações, os irmãos, as viagens, as tocatas, os ensaios, os cultos de jovens e menores, até hoje. Até um filho meu casou na Igreja Batista, que a namorada casou na Igreja Batista e foi lá casar com ela. E chegando lá tinha que escolher um hino, uma música de entrada. E quando eu estou lá, de repente toca aquele hino: Santo, Santo, Santo. Eu falei para ele: mas na Igreja Batista tem esse hino? Ele falou: não, eu que escolhi. Era o hino que eu gostava tanto quando estava na congregação, quando tocava. É um hino lindo, um hino de anjos. Aí foi quando eu percebi: não, irmão, nossos filhos podem sair de casa, podem sair, não ir mais congregar, mas eles lembram desta graça maravilhosa que é em Cristo Jesus. Então, irmãos, um vídeo emotivo hoje. Vamos orar pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos irmãos e por esses que ainda estão se batizando agora, estão praticamente obedecendo a Deus, e para que Deus os permaneça neste caminho, porque essa obra não pode parar até que Deus venha recolher todos nós dessa terra. Irmãos, o que vocês acham? Dê o seu comentário. Fiquem todos na santa paz de Deus. Irmão Geraldo, Deus abençoe grandemente o irmão. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.